Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Já para aqui para mais um Forex Call, análise semanal. Vamos para análise, estudo aqui, principais ativos do Forex, pares de moeda, para 4 de fevereiro, primeira semaninha quente, semana forte, grandes emoções tivemos na semana de fevereiro, começando aí por definição da taxa de juros nos Estados Unidos e depois para dar mais uma agitada, sexta-feira teve o payroll, um dos principais indicadores nos Estados Unidos que movimentou muito todos os ativos e moedas. Feito? Não se esqueçam aí de olhar também a descrição do vídeo, quem quiser mais informações sobre imposto de Forex. Análise começando aqui pelo EURUSD. Vamos ver o que esperar para a semana, tá? Ponto direto ao ponto no EURUSD, o que esperar na semaninha, moedinha do euro. Primeiro, só vamos bater o olho aqui nos indicadores médios apontando para baixo. A análise ainda não está numa região de sobrevendido, né? Quase se aproximando para a região dos 30, uma proporção razoável aqui de velas para a galera que gosta de probabilidade. Estamos bem misto, porque se a gente olhar no gráfico a gente vê que as velas também tivemos momentos de lateralização, ou seja, pouca impulsão, então isso aqui acaba movimentando um pouco também. E para finalizar, o estocástico está aqui, ó, o estocástico está lateralizado, aguardando algum momento de explosão aqui também, uma região próxima de níveis de sobrevenda, tá? Dois osciladores, bacana, médios apontando para baixo. Vamos para o price action então. Bom, analisando aqui o EURUSD, começando só para pegar um contexto de gráfico diário. Vamos lá aqui no gráfico diário, seguimos aí na movimentação, preço tocando essa famosa LTA, que é extensa, e o preço trabalhando nessa região. Olha como está fazendo esse movimento corretivo forte, né? Perdeu, fez o teste aqui da LTA, muito bacana, quase deu uma vendida aqui nesse order block formado por uma supply muito interessante aqui de entrada, mas como falei semana passada, é difícil pegar esses movimentos, né? Mas o interesse ainda aqui, ó, o interesse ainda está neste ponto, mas o nosso foco está aqui no que está acontecendo neste detalhe. Esse aqui é uma região onde a gente tem uma região de demanda. Essa demanda provavelmente ela está na H4, no H1, vamos dar uma refinada, mas pensando nos movimentos, né, que a gente tem esse movimento aqui, dessa ruptura de estrutura, o preço está fazendo uma mitigação bacana, tá? Aquela mitigação, aquela correção, né, muito lenta, que está numa fase de acumulação e acontece muito quando a gente tem um canal, já desenhei esse canal várias vezes, se esse canal for rompido, ele vai romper com força fazendo este movimento, tá? Então, para esse X é isso que a gente vê. O canal, ele vai fazer esse movimento. Estamos numa região de definição forte aqui, numa região de 50% lá de 2 pontos tem lá embaixo. Então, por enquanto, para o gráfico diário é complicado ainda pensar em compras seguras, né? Porque a compra está nessa região aqui. Nessa região aqui, estamos numa região de venda de diário. Então, a gente precisa refinar, olhar um pouquinho mais no detalhe o que tem aqui dentro para ver se dá para fazer uma compra ou não nesta região. Vamos lá pelo gráfico de H4. Ó, pelo gráfico de H4 deixou esse fair value gap aqui, foi fechado várias vezes, deixou aqui um order block e aí temos oportunidades, né? Deu oportunidades de compra nessa região que tu fez o toque, mas vejo que ele foi já ignorado nessa região. Vamos dar um zoom aqui, vamos dar um zoom nesta região. Ó. Então, uma marcação que já estava há dias aqui, esse order block nessa região, e dentro desse fair value gap está aqui, ó, numa relação, o preço ele chegou nesse ponto de compra, até poderia ser refinado a sua entrada pelo H1, tá? Mas veja como o preço ele não vem formando um movimento de tendência, né? Ó, tá fazendo, depois ele faz um topo mais alto, depois ele faz um topo mais baixo, que é complicado, tá? A gente vê que o preço está lateralizado. Mas porém, se a gente pelo refinar no H4 para o H1, poderia ter dado uma entrada aqui, né? Ficando uma saída nessa região que seria curta, tá? E aqui nesse dia a gente tem sexta-feira, a gente tem o payroll que derrubou todos as moedas, né, que estão contra o dólar, né? Então elas sofreram muito com o payroll, essa que foi a batida da notícia, tá? Mas pensando pelas regiões que a gente tem aqui, sim, tá? Seria regiões para pegar este movimento aqui, deste ponto, tá? Até o ponto que a gente tem lá embaixo, né? Estamos acima, ó, dos 50%. Então nessa região ainda a gente daria para pensar que é uma região de interesse e os principais de interesse de venda nessa região. Mas como eu falei semana passada, para a gente vender aqui o preço tem que chegar lá, né? Então essa região sim é uma região possível de compra com stop abaixo do order block, para ver se ele vem no mínimo testar essa regiãozinha aqui deste ponto, que eu vou estender agora no gráfico, ou então a gente vai buscar essas regiões aqui em cima, porque aqui é 100%, é topo, a gente não vai comprar aqui em cima, né? A gente vai pensar em vender ou sair de posições. Então aqui eu vou estender essa posiçãozinha aqui,
interesses de alvo. E toda essa região, ó, deste ponto a este ponto aqui, nós temos 50%. Então, o que eu estava dizendo que abaixo desse 50% a gente vai pensar em compra. Tá? Então, aqui está assim numa região pensando, dá para se pensar em compras para sair no mínimo ou 50 ou sair aqui nesse outro ponto de interesse, que já é mais distante, né? Muito, muito mais, não. Mas fazendo compras aqui com stop bem abaixo do order block ou lá no fundo, a gente tem em torno de 30 pips para buscar 300, 1 para 10 ou 5 para 1 aqui nesta região aqui. Eu acho que é mais fácil de sair nessa região aqui do que lá em cima, né? Mesmo se tiver sangue frio. Então pelo H4 a gente tem isso daí e vamos olhar pelo H1 que também está nos sinalizando. Ó como no H1, olha como é que foi a batida aqui. Vamos olhar o horário, ó, 10h30, tá vendo? Ó, 10h30, confirmando que o payroll. Então isso aqui foi payroll, foi notícia. E olha só o que essa notícia fez. Se o dólar tiver enfraquecido, né? Perdão, o euro tiver enfraquecido, né? Ou seja, o mercado está caindo. Essa barra aqui vai induzir, né? A gente, tem que vender agora, vou ter que vender, que o mercado vai fazer isso. Pode ser que sim, mas se a gente olhar o histórico de todos os fair value gap que aparecem, principalmente esses assim, olha ali, ó, esses batida bem forte, né? Veja como eles sempre são fechados, né? Porque o FGV, isso aqui é um gap, né? É um desbalanceamento, é um momento do força. Então aqui a gente tem uma possível, embora ele venha induzir o pessoal, ó, vamos vender, pessoal, vamos vender porque o preço vai cair mais. Mas já caiu demais, né? Ó, já vendeu, caiu demais, tá? Caiu demais. Por isso que eu acho que mesmo se testar aqui, ó, se fez a compra nessa região aqui, tomou stop e depois fez a compra nessa região aqui, ainda tá no trade, chegou o preço de novo nessa região aqui, ainda não tomou, pode ter tomado um stop nessa região, tá? Mas se fizer uma compra de novo com stop aqui embaixo, aqui uma compra com um stop aqui embaixo, a gente ainda tem chance do preço vir, no mínimo, fechar esse gap até essa região aqui. Então, este ponto aqui é um bom ponto de saída numa venda, né, de um TP, por conta desse baita gap que a gente tem aqui, mas já num tempo menor, tá? Eu tô num M30, tá? No H1 será que aparece ele também? Aparece também, então se mantém, tá? Aqui praticamente a gente tá dentro do caixotão aqui, ó, dentro desse caixote. Já foi fechado, né? Eu poderia até esconder ele já, porque esse fair value gap aqui do H1 já foi consumido, ó. Tá vendo, ó? Tava dizendo, ó. Deixou o gap nessa região aqui, tá? Olha pra lá. Aí a gente vai correr com o gráfico, corre, e ele começa a ser fechado, ó. Não é que fechou? Então, a grande probabilidade agora de o preço ele vir, retestar e fechar esse cara aqui para dar mais força para ele funcionar para baixo, tá? Então, por isso, momentos de compra, momento de compra na H4, H1, mas aí é para saída, tá? Para fechar aqui ou para fechar aqui. Bom interesse. Vamos pensar no longo prazo. Longo prazo, vamos olhar de novo no diário aqui. Olha o que acontece no longo prazo do diário. Temos aqui alguns pontos, né? No interesse, fazendo marcação, tá? E o preço fazendo essa mitigação. Então, a referência ainda está dentro dessa referência, o preço está retornando para uma região aqui de desconto, né? Ou seja, para comprar barato. Então, também está induzindo bastante o preço para a gente pensar em comprar aqui uma retomada do preço até este nível aqui. Vai acontecer, mas vai demorar, tá? Mas essa correção tá bem leve, ó. Pelo price action, tá com uma cara forte de banderola de alta para o longo prazo, tá? Então, esse longo prazo aponta para compra. Vamos pensar, pegar referências, né, de preço que nos dê sinais para compra, né, entre regiões do preço ou então nos pontos de interesse, ó. Olha só esses baita pontos de interesse aqui que está sinalizando. Ou então esse fundo aqui com stop lá abaixo deste fundo é um bom sinal para uma compra de longo prazo. Beleza, pessoal? Análise aí para a semana do EURUSD. Acompanhem na sequência os próximos ativos. Vamos lá, turma. Análise do USD JPY, que esperar para a semana aí do dia 4 de fevereiro. Vou fazer a nossa análise primeiro de contexto do diário, passar os indicadores, depois refinar um pouco os tempos menores. A gente vê aqui tendência de médias, ó, levemente apontando para cima, médias apontando para cima, uma leve correção aqui de uma média rápida, sinalizando uma correção, né, um retorno à média do preço. Então, mas ainda não cruzou para baixo, então a gente vê média virada para cima ou com potencial movimentação de alta. Aqui IFR chegou a tocar num ponto de sobrevenda, mas o preço ele está respirando e voltando para regiões de sobrecomprado, perdão. Então o pessoal está com interesse, o mercado está com interesse comprador. Também aqui muitas velas
velas positivas, estocástico chegou a bater no nível de sobrecompra, corrigindo, e a gente já tem um cruzamento para cima também, pensando aqui em movimentação para compras também aqui no estocástico. Mas vamos fazer nossa análise do porta do Price Action e do Smart Money para o gráfico diário, começando o contexto do gráfico diário aqui para sinalizar qual que é a tendência macro do movimento e depois refinar um pouquinho nos tempos menores. Para análise do USDJPY, que vai, obviamente, vai nos sinalizar esse ponto aqui, que a gente tem um ponto histórico, né, que seria fugiu a palavra agora, um topo histórico, né? A gente tem um topo histórico aqui, marcando dentro dessa referência, preço já está trabalhando agora dentro dessa referência aqui, estou trabalhando acima de 50%. Então eu vou pensar em compras aqui, vou comprar nessas regiões, depois de ter visto essa vela aqui, que foi muito sinalizada pela valorização do euro, mas por conta de uma notícia. Qual foi a notícia? Foi o payroll. Então o payroll, todos os ativos aqui, o USD puxaram para cima. Então agora essa vela aqui, elas se induz a quem não comprou, viu esse movimento corretivo aqui, não quis fazer uma compra de risco ou 50% em pensar em comprar aqui, é o mais óbvio, né? Mas a gente tem ponto de saída aqui e o 151 ou 52, né? 152, dependendo da sua plataforma, da sua corretora, vai ser o ponto principal de interesse para a defesa dos vendidos, né? Então eu vou sinalizar isso aqui para cá e vou refinar os próximos pontos no H4. Será que vai ter entrada para venda, para compra? Olha só essas velas. Vamos começar pelo H4 aqui, tá? Dentro dessa referência de preço, ó, o preço ficou lateralizado, chegou a tocar 50% aqui e deu uma impulsionada, né? Ó, fazendo compras aqui deu stop, tá? Deu stop nessas regiões de compra de risco, nessa região aqui, ficou muito apertado, até porque a compra de mais segura, né? Seria a gente ver aqui, mas não daria pelos movimentos uma sinalização para compra por conta do movimento que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo que dá para ver que a gente tem movimentos de topos e fundos descendentes, né? E essa impulsão foi quebrada aqui pela notícia, né? Se a gente olhar pelo Smart Money nessas regiões, ó, acumulação, acumulou, perdeu o fundo nessa região, voltou de novo para essa região, marcou um fundo duplo e testou essa regiãozinha aqui, daria para dar continuidade para queda, né? Quando ele faz essa continuidade para queda, o preço já retorna tudo de novo. Então, dentro aqui de um tempo muito menor, né, a gente teria sim uma quebra de mudanças de características de alta para baixo, nessa regiãozinha aqui, sim. Mas antes que ele confirma, ele perde o fundo, H1, principalmente no H1 a gente vai ver isso, tá? Acumula e aí ele volta para a região aqui. Essa região, numa venda, teria também sido estopada nessa região, tá? Nossa região de fundo, né? Ó, a gente pegar esse topinho, ainda dá para uma segunda tentativa de venda. No risco, né? No risco, porque não tem confirmação. Qual que é a minha confirmação para eu fazer a venda agora nesse momento? Se eu ver um tempo menor, uma mudança de característica, e aí eu faria uma venda neste ponto aqui. Então, isso aqui teria que aparecer aqui dentro. Vamos ver se está aparecendo lá no H1. Aí nos confirma, né? Aí que vem o jogo de paciência, né? E a gente tem que estender o gráfico também, tá, turma? Não tem como fazer análise dos pontos olhando o gráfico curtinho assim, ó. Não tem como ver região, porque a gente tem que pegar um topo de referência e um fundo de referência. Então por isso que a tela tem que ficar estendida, tá? Tem que ficar estendida. Então aqui eu tenho um belo de um topo de referência aqui, ó. O preço chegou a testar, não beliscou. Eu vou desenhar aqui o order block nessa região de supply. E agora que a gente vê aqui, ó, o que tem aqui? Aqui eu tenho um baita de um ponto de interesse, tá? Eu tenho um gap nessa região e algo que foi impulsionado por essa barra aqui. Então eu tenho order block de demanda, tá? Então, o preço já tá aqui em cima. Eu vou pensar em compras? Não, né? Não vamos pensar em compras. Não vamos fazer isso. Vamos ver se ele vai sinalizar alguma coisa que isso aqui vai ter uma rejeição. Então ele pode voltar aqui em cima. Daria para fazer uma venda no risco com stop aqui embaixo, aqui em cima, perdão, e buscando o alvo até aqui embaixo. Eu acho que esse aí vai ser o trade da semana. O único trade até porque eu tô em H1, ó, buscando aqui um trade de venda nessa região para pegar ele e fechar esse gap aqui, tá? Eu acho que esse aqui vai ser a única opção que a gente tem, ó. Eu vou sinalizar esse order block, uma região, um bloco de ordens, ó. Olha como ele foi testado ali, ó, né? Então o preço veio acumulando, ó, veio tentando perder fundos, mitiga voltando até onde? Até aqui a gente tinha uma região de bloco de order block neste ponto, ele
vai lá e tenta romper de novo, perde fundo, e ele começa a mitiga acima de 50%, tá? Faz um movimento corretivo e deixa dentro dele mais um movimento de choque dentro dessa região, volta e mitiga de novo, volta e mitiga até onde? Volta até essa região e bate de novo. Então assim, vão defender esse topo histórico, tá? E aí o preço vem com a notícia, vem até lá em cima rasgando, tá? Então tudo isso aqui, ó, agora a gente fica com um olhinho, ó, de olho agora nessa região aqui, porque ele vai querer visitar essa região em algum momento, vai visitar essa região, tá? Vai querer visitar essa região. Então ele pode vir até de uma correção leve, mas ele vai visitar essa região. E como eu estou em topo, se eu estou em topo, eu penso em vender, né? H1 tá me dizendo isso, H4 também, né? Mas com uma região aqui em cima, cuidado essa região aqui em cima, tá mostrando isso, para fechar esse cara aqui, tá? Ah, mas ele pode subir? Pode, só que aí tu não vai vender, né? Se ele romper essa região, fazer uma movimentação de alta, né? Principalmente fazer uma quebra de estrutura nessa região, por mais que ele defenda aqui agora, ele vai ter que quebrar uma estrutura para pensar em novas altas, né? Ele não vai subir, né, eternamente, né? Ele vai ter que, olha, ele precisa quebrar isso aqui, né? Esse cara aqui, ó, vendo que ele quebrou e rompeu, então agora ele não tá mitigando. Ele precisa quebrar isso aqui, tá? Precisa quebrar isso aqui para pensar que ele vai chegar aqui ou aqui em cima. Não fez ainda, sinal até defendeu no H4, defendeu com unhas e dentes nessa região. Então, o caso mais provável, como eu estou trabalhando uma referência que vem lá de baixo até lá de cima, é pensar em regiões de vendas, né? Então aqui foi venda, aqui são regiões de venda, pontos para região de venda. Comprar aqui arriscadíssimo, porque eu estou agora numa região já esticada em todos os movimentos, tá? Ó, a menos que ele continue, tá, mas eu quero, ó, se o preço chegar aqui, ó, agora vamos pro cenário que eu vou comprar. Como é que eu vou comprar? Posso comprar? Claro que pode. Ó, até mexer no meu alarme. O mercado é democrático, ele tem o cenário para compra para todo mundo. Se eu estou dizendo que o preço está fazendo esse ponto aqui, né? Está mitigando, está vindo até aqui embaixo. Então eu preciso que ele faça o rompimento. Então se ele romper este ponto, e eu acabei de dizer que ele deixou pontos de interesse, certo? Ó, deixou todo esse ponto de interesse aqui e deixou aqui um order blockzinho aqui embaixo. Mas eu quero comprar, calma. Tu não vai comprar aqui, nem aqui, nem aqui. Tu vai esperar agora o preço. Vou até desenhar com outra cor. Agora tu vai esperar o preço fazer isso aqui, voltar para essa região, aí tu pensa em compra. Aí tu compra aqui. E aí depois que ele comprou, porque como ele quebrou essa estrutura e tá me cravando um boss aqui, né? Dando essa continuidade, aí sim o preço vai voltar lá para cima. Então se tu comprar aqui, tu vai tomar stop. Comprar aqui, tu vai tomar stop. Tá? A tua região para compra agora, eu quero comprar, então espera o preço chegar até aqui no mínimo, tá? Ele vai romper. Primeiro ele tem que romper a estrutura. Segundo, ele vai buscar um POI, tá? Buscou o POI, vem aqui para baixo e é aqui que tá o POI. Tem dois POIs aqui. Tem um gap e tem um order block aqui. Aqui é um gap, certo? Então, mais difícil, turma, é o jogo da paciência. Espero que tenham gostado e acompanhem as próximas análises na sequência. Turma, vamos lá para o GBPUSD, moedinha da Libra. Esperar para a semana, perfeito? Vamos lá. Análise aqui, galera, os indicadores no gráfico. Vamos olhar aqui pelo gráfico diário. Estava olhando pelo H1. Vamos só para confirmar pelo gráfico diário. Eu vou tirar aqui os alarmes. Vamos tirar os alertas só para dar uma limpada no gráfico. Bom, o que eu vou dizer aqui no GBPUSD, né? Ó, se mantém. Eu nem estou olhando para os gráficos ainda, tá, turma? Mas ó, lateralizado, osciladores trabalhando 50%, levemente uma força compradora, estocástico trabalhando 50%. Então, mercado aqui ele está me dizendo que ele está lateral. Vamos olhar pelo price action e pelo smart money, zonas de interesse em regiões. Eu diria assim que estamos na mesma M ainda, né? Na mesma situação, tá? Pelo gráfico diário, a gente vê o preço aqui, ó, trabalhando nessa lateralização e nesse canal. Basicamente isso. Vou colocar duas linhas aqui. Não era essa que eu queria, não. Vou colocar duas linhas assim, né? Porque a gente tem o que? O mercado. Mexi até nos meus alarmes. Cara, o que vocês estão enxergando? Óbvio, mercado lateral, tá? Totalmente lateral. Não adianta se eu esticar para cima, para baixo, né? Tem gente que faz aquelas jogadinhas, ó, se eu esticar para cima parece que ele tá esticado, tá andando. Não, ele tá de lado, ó. Vamos colocar na tela um topo e um fundo, né? Fundo e topo, né? Que aparece aqui o último fundo e o topo. Dentro dessa região aqui, o preço ele está trabalhando nessas regiões de topo ainda, ó. De topo. Ele não sai daqui, ó. Não sai daqui. E não tá quebrando estrutura, não tá fazendo movimentos para nenhum lado. Tá muito esquisito. Então eu tenho que um tempo menor. Compradores, ó. Compradores, teste de risco aqui nos fundos. Que seria o mais óbvio, né? Dentro de um canal, pensar em compras aqui e vendas aqui em cima, né? O pessoal vai fazer isso. Mas ele tem que tomar cuidado, que ele pode romper essa região. Então vai dar o stop comprado e ele vai buscar pontos de interesse aqui em cima. E será que ele deixou pontos de interesse? Essa barra
barra aqui deixou ponto de interesse. E é aí que vem o alerta, tá? Porque pode ser que a gente venha uma sinalização, ó. Se a gente perder este fundo aqui, que esse fundo aqui eu acho que é um fundo de H4 que eu marquei semana passada. Tá vendo? Então, fundo de H4 aqui pode ser que me confirme um choque um pouco maior, né? De gráfico diário. Então, assim, turma, o que foi que aconteceu aqui por conta do payroll e da taxa de juros, né? Que a gente tem essas duas barras aqui, ó. As duas barras, tá? Acontece que o preço ele chegou nessa região aqui de order block, foi da semana passada, dia 20 por aqui, tá? Ó, o preço chega aqui até compra de risco, né? Compra de risco que foi falado, compra aqui e sai aqui. Para quem gosta de canal lateral, né? Seria o trade. Porém, ele deixa esta barra aqui de desbalanceamento, só que ele não vem mitigando para voltar para buscar aqui deles. Ele derruba, ele ignora, ele neutraliza, ele vem com uma outra barra forte aqui, tá? Então agora aqui, nessa região aqui ficou esse desbalanceamento muito forte e aqui a gente já tem em cima um order block de uma supply. Eu sempre escrevo errado. Então, o mais certo que possa acontecer é o preço, ele pode perder esse fundo aqui, tá? Ele pode perder esse fundo para confirmar um BOS por aqui e ele voltar a buscar liquidez aqui em cima para pensar em venda, mais venda. Porque se eu estou agora nessa região, ou eu vou fazer uma compra de risco com stop aqui embaixo, ou não vou fazer nada. Ah, mas a barra veio forte aqui, veio uns candles forte, eu vou vender. Ah, se tu vender agora, a grande probabilidade do preço é ele retornar aqui em cima, ó, tá? Ele vai querer fechar isso aqui, ó, querer fechar. Então, pode ser o momento, tá? Pode ser o momento da perda do GBP, tá? Igual a gente tá vendo lá levemente no EURUSD, para esperar um pouquinho. Então, vamos ali aqui no H1, ó, tá vendo? H1 fica até mais expressivo. Então, eu tenho aqui todo esse espaço aqui, ó, o preço pode retornar aqui. Eu vou desenhar em laranja, tá? Ele pode retornar nessa região primeiro. Então, por mais que a gente enxergue aqui, ó, se eu pegar aqui fundos, ó, ele perdeu o fundo, aqui ele perdeu o fundo, então tu vai achar que isso aqui é um choque, né? E ele vai lá e mitigou, buscou fundos anteriores, tá? Chegou a olhar para essa região, aí ele faz aquele famosinho, né? Movimento falso e retorna, perfeito. Então a gente tem que ver agora ele quebrar essa continuidade do preço aqui, até quebrou, né? Ó, muito fraco, né? Muito fraco, mas voltou, quebrou aqui, não ganhou em força, então como não ganhou muita força para dar essa continuidade e confirmar essa estrutura, essa quebra, ele vai lá voltar um pouquinho mais, vai buscar interessados, vai buscar dinheiros e aí ele vai romper com mais força, tá? Então se eu acredito que aqui foi uma tentativa de rompimento, eu vou esperar ele buscar aqui agora pontos de venda. Então eu vou fazer vendas nessa região, tá? Vamos até desenhar aqui o cenário, pegar minha bola de cristal, eu vou desenhar isso aqui, ó. Olha o que minha bola está dizendo, ó. Que se eu achar a ferramentinha de desenho, que eu sempre perco ela, ó, se o preço fizer isso aqui, ele vai fazer um testezinho, vai buscar aqui dinheiros nessa região, e aí, depois, ele vai fazer isso. Aí, se realmente isso acontecer, ele vai pensar em vendas por aqui. Entendo eu, para sair desse caixote das semanas, tá? Seria agora este o cenário para ele sair desse caixote. E essa barra de sexta mostrou a cara, tá? Mostrou a cara que eu acho que vão querer empurrar ele para baixo aqui no GBP/USD, tá? Então GBP/USD tá fácil, curtiu, deixa o like, deixa seu comentário, olha a descrição do vídeo e bora para a próxima análise. Vamos lá, turma, vamos de AUD/USD, vou esperar para a semana aqui de 4 de fevereiro. Bora lá, começando aqui no AUD, pelo gráfico diário, a gente vê levemente uma quebra aqui, ó, tá? Uma tendência de alta, as médias, né? Quebra de média, apontando uma tendência forte agora para queda, tá? As médias para queda, embora aqui IFR estava numa região de sobre vendidos, né? Podia sinalizar uma reversão, só que ele já está buscando de novas regiões mais inferiores, então a força vendedora está forte também, neutra, e aqui estocástico também apontando para baixo. Então vamos olhar para o gráfico para ver se a tendência vai mudar aqui do AUD/USD para os próximos dias, tá? Bom, vamos buscar nossas referências de preço de topo e fundo nessa região. Estou numa região agora de 50%, que é essa aqui, né? Então eu pensaria no longo prazo, por enquanto nada, né? Nessa análise aqui, a gente tem aqui essa quebra de estrutura, está mostrando um movimento de drop, né? Aqui seria um drop, pode ser que seja um drop, base drop aqui, dessa estrutura do price do Smart Money, ó, fazendo isso aqui, dentro dessa região, ó, dentro dessa região, turma, eu vou considerar que isso aqui no diário ele perdeu, neste ponto ele não tinha perdido, lembra que capturou, ele poderia retornar para pegar alvos inferiores, e foi muito fraco esse canal, ó, mas foi uma bandeira, tá? Não dá para dizer, pelo H1, pode ser que seja uma bandeira. Então eu tenho aqui a confirmação agora, tá? Agora eu tenho a confirmação aqui em cima, que eu tinha um boss nessa região, aqui eu tenho a confirmação de um choque nessa região, certo?
uma forma bem macro, ó. Cravou na base, acumulou e tá perdendo. Perfeito. Então o preço agora ele pode querer visitar fundos, né, mais baixos, considerando que as moedas que estão versus o dólar estão levemente enfraquecidas por conta de sexta-feira e de quarta-feira, né? Então a gente pode ter uma sinalização ainda para cá. E aí, como eu estou nessa referência aqui embaixo, eu tenho uma região de desconto para pensar em comprar nessas regiões. Agora azedou o pudim, turma. Abaixo desse ponto aqui, vendas estão proibidas, tá? De longo prazo, tá? Ou curto prazo também, né? Vamos olhar agora no tempo menor. Se eu ir vamos para H4 primeiro, para ver o que aconteceu, tá? A única coisa que me incomoda, que eu já vi nos outros ativos, é que todos eles deixaram pontos de interesse fortes, tá? Aqui, ó. Então, antes de sair comprando, será que tá na venda? Eu tô numa região de 50% ainda nessa região? Tô. Será que ainda vale um trade por aqui de venda? Só se o preço retornar, fazer isso aqui, igual no GBP/USD, tá? Agora, nesse momento, não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada, tá? A menos que ele volte agora nessa região aqui em cima aqui, porque ele vai querer fechar esse gap que a gente tem aqui, né? Esse gap tá aqui em cima. Eu tenho a quebra aqui, ó, deste ponto, rompeu, voltou até aqui em cima nessa região e agora o preço está caindo. Então eu tenho que ver o preço no mínimo voltar aqui nessa região aqui, neste gap, pensar em vendas por aqui. Seria a última tentativa de uma venda, tá? Porque se eu entendo que isso aqui tentou subir e ele rompeu, eu estou considerando, tá, que isso aqui é uma quebra. Ou pegadinha do malandro, ele está induzindo, né? Está quebrando, está formando aqui fundo duplo para querer subir. Então tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então a gente tem os dois cenários. Mas considerando onde nós estamos, ó, olha no cenário mais macro aqui. Olha o cenário mais macro. Ó, perdeu o fundo, desenhou o fundo. Aqui ele perdeu, não, quase não perdeu, não foi, né? Deixa eu retornar aqui o desenho. Será que a gente considera isso aqui como um rompimento? Boa pergunta, né? Se mantém aqui essa base de interesse, mas tá uma bandeira bonita, né? Ó, bandeira bonitinha aqui, ó, pensando em fundo, né? Tá bem interessante. Mas então, os cenários que eu estou mostrando aqui são todos de venda. Eu não consigo pensar em compras, tá? Tô tendo uma pensada aqui. Será que eu tô enviesado? Será que eu tô com um viés? Ó, vou puxar bastante as linhas aqui. Olha só, tem um gapzão aqui embaixo, ó. O preço pode querer visitar isso aqui? Pode. Querer vir buscar aqui uma região de compra? Pode também. Então tem que esperar. E essa aqui é a região... Ah, já tô aqui, ó. Estou vendo região de compra em região de desconto. Então tá certo. Não estou vendo região de compra em lugar nenhum ainda, tá? Embora tenha perdido 50%, o ponto de interesse está aqui, tá? Então, tu não é ficar esperto, tá? Vai vender se o preço retornar até aqui, nessas regiões, dá para pensar em vendas, tá? Ou então espera para comprar aqui embaixo, tá? Porque o preço vai ter que retomar, né? E buscar níveis menores. Tanto vamos olhar o H1, ó como deixou aqui esse espaço. Eu vou até fazer assim, ó. Meu Deus, ele tá querendo puxar ele para subir. E assim, fecho aqui como possível análise do preço, esse movimento, aí sim, interesse para venda aqui. Perfeito, turma? Análise aí para a semana, espero que tenham gostado, deixa o like, seu comentário e acompanhe os próximos vídeos no canal.